Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 125, hoje respondendo uma pergunta, assim como foi no vídeo anterior. A nossa pergunta é: como funciona a mente de um poeta? Como se opera tudo isso, como se dá o funcionamento da mente do poeta para que se dê a criação dos seus poemas, a criação da sua arte. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, deixe o seu like, divulgue o nosso trabalho para cada vez mais pessoas, para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo, indicando o nosso conteúdo para um número cada vez maior de pessoas, levando a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E nesse vídeo, nós comemoramos algumas conquistas do nosso canal. Primeiramente, nós finalmente alcançamos 5.000 visualizações. Estamos muito contentes com isso. E também estamos contentes por termos alcançado já um número de 415 inscritos e inscritas, a quem nós agradecemos muito por estarem conosco. E continua a nossa campanha, a nossa contagem regressiva para até o dia 31 de dezembro de 2025, nós alcançarmos o número de 500 inscritos e inscritas. Já temos 415, faltam, portanto, 85. E, dando continuidade ao que nós falávamos no começo, dando prosseguimento a essa busca por responder à questão que origina esse vídeo, nós vamos dizer sobre o funcionamento da mente do poeta. Primeiramente, quando se fala em uma mente funcionando, a primeira ideia, a primeira metáfora que se faz, a primeira comparação que se faz é a comparação com uma máquina. Uma máquina que funciona ininterruptamente ou que funciona enquanto for alimentada. Uma máquina talvez não seja a comparação mais adequada. Por quê? Porque quando se fala em máquina, fala-se de algo sem alma. E quando se trata de arte, quando se trata de poesia, se está falando justamente de um trabalho de alma, ou de um trabalho em que a alma é extremamente necessária, ela é fundamental, ela é imprescindível. Ou seja, a poesia, a arte, é um trabalho essencialmente anímico. Embora você tenha o corpo trabalhando na escrita, o corpo trabalhando no ritmo, você tenha a mente trabalhando na seleção de palavras, a mente trabalhando no processo da construção do poema, na construção da obra artística. Aliás, poema, inclusive, poesia, inclusive, poema vem de poiesis, então vem de obra, vem de criação, e tudo mais, do grego, Então, é um trabalho essencialmente anímico. Então, acaba-se tendo uma metáfora que funciona quase que como uma oposição. Então, se a mente do poeta não funciona como uma máquina, como é que ela funciona? Ela funciona ininterruptamente. Ela não para de funcionar, porque a poesia, em grande parte, surge da observação. E o poeta não para de observar. Existe um vídeo muito interessante, que é um trecho de uma entrevista concedida pelo Chico Anísio ao programa Por Acaso, do José Maurício Maquilini. É um programa da TVE, na época TVE do Rio de Janeiro,
hoje não existe mais, é TV Brasil. Você encontra esse vídeo no Instagram. Se você for lá no Instagram e pesquisar Chico Anísio TV Brasil, você encontra esse vídeo. E ele fala sobre isso, né, sobre a questão da observação e sobre a questão do funcionamento ininterrupto da mente do poeta. Ele vai citar, por exemplo, ele começa pelo humorista. Ele era humorista e também era poeta. Chico Anísio era um grande compositor. Tanto que a música de abertura da maioria dos seus programas, do programa Chico Total, do programa Chico Anísio Show, é uma música composta por ele, chamada Hino ao Músico. É uma parceria dele com outro humorista que é o Chocolate, né? Então, ele era compositor, ele era poeta também. Ele era humorista e era poeta. Então, ele vai falando sobre a questão do humorista. Ele cita o seguinte: se há ali duas pessoas, como ele estava falando, era ele e José Maurício, né? Se há ali duas pessoas e entra um cabeleireiro, ele vai observar o cabelo daquelas pessoas. Se entra um dentista, ele vai observar o dente daquelas pessoas. Se entra um humorista, ele vai observar o cabelo, os dentes, os olhos, a boca, a maneira de cruzar as pernas, a maneira de dizer as palavras, a voz, a maneira de pensar. Então ele fala sobre isso. Então o humorista, assim como o poeta, é um observador constante e ininterrupto da realidade. Eu vou citar daqui a pouco para vocês uma situação pessoal, né, que eu observei e que originou o poema que está aqui ao lado e que eu compartilharei com vocês. Tá bom? Então a gente vai exemplificar tudo isso. E assim como o humorista, o poeta também é assim, né? Ele diz que o humor toca, o Chico Anísio diz que o humor toca na poesia, que ele perguntou ao Vinícius de Moraes, né, o que a poesia e o humor têm em comum. E Vinícius de Moraes teria dito a ele que são irmãos, que a poesia e o humor são irmãos. E ele exemplifica que o maior humorista daquela época era Carlos Drummond de Andrade, que por sua vez também era o maior poeta. Daqui a pouco eu faço uma referência sobre isso, inclusive. E ele também menciona, entre as profissões, ele também citou o alfaiate, né? Ele diz, se entrar um alfaiate, ele vai ver os nossos ternos, né? Continuando. Ele diz também que ele perguntou ao Caetano Veloso, Caetano, quando é que você para de pensar? E Caetano teria dito, nunca. Eu penso, inclusive, quando estou dormindo. Eu durmo com um bloco ao meu lado, porque muitas vezes eu tenho ideias dormindo, acordo, anoto para não esquecer, para depois poder desenvolver. Então a mente do poeta funciona assim, ininterruptamente. E ela funciona durante o tempo em que ela é alimentada. E como é que se alimenta a mente do poeta? A mente do poeta se alimenta da riqueza da existência do homem ou da mulher, né? Você tem antes do poeta um homem, você tem antes da poeta ou da poetisa, como preferirem, uma mulher. E esta pessoa precisa ter a sua existência rica. E o que é ter a existência rica? Rica no sentido de observações, de aprendizado, de vivências, né? Então aquilo que se leu, aquilo que se aprendeu, aquilo que se ouviu, tudo isso fica guardado na mente do poeta, na consciência e na subconsciência do poeta. E aí a gente entende o que é a inspiração. O que é a inspiração? A inspiração, se eu puder explicar assim, é como se fosse um eclipse. Do que se origina o eclipse? O eclipse se origina de um alinhamento de planos. Então você tem, no caso de um eclipse solar, você tem Sol, Lua, no caso de um eclipse solar, né, você tem Sol, se eu não me engano, Sol, Sol, Lua e Terra. Você tem Sol, Lua e Terra. No caso de um eclipse lunar, Sol, Terra e Lua. Ou vice-versa, não me lembro exatamente qual é a ordem disso, né? Se é Sol, Lua e Terra o solar, Sol, Terra e Lua o lunar, eu creio que seja isso. Se eu estiver errado, depois vocês podem usar a página de comentários para me corrigirem, né? Mas é preciso que haja esse alinhamento de planos. Quando há esse alinhamento de planos, né,
só uma coisa é percebida. Ou a lua ou o sol ficam completamente encobertos, ou apenas um anel de fogo é visto, ou apenas uma lua com tom avermelhado é vista. Então acontece tudo isso. Na inspiração acontece a mesma coisa. São todos os planos alinhados em torno de um mesmo efeito, em torno de uma mesma obra, em torno de uma mesma construção. E aí você tem a inspiração. Inspiração se equipara a um eclipse, um alinhamento de planos. E o que provoca esse alinhamento de planos? Pode ser uma palavra que se ouviu, pode ser uma frase, um acontecimento externo, né, que motivou todo aquele alinhamento de planos. Então convoca-se toda essa reserva. Existe um ator muito famoso e muito bom ator, inclusive, que é o Estênio Garcia. Ele dizia que um ator precisa colocar todas as suas reservas a serviço da sua personagem. Na obra poética também é a mesma coisa. O poeta coloca todas as suas observações, todas as suas vivências, tudo que ele ouviu, tudo que ele leu, tudo que ele sentiu, tudo que ele viveu, né, a serviço daquele texto, a serviço daquilo que lhe motivou aquela inspiração, né? E a inspiração, a gente continua dizendo aqui, que é de suma importância, porque a poesia, ela sempre, assim como toda arte, sempre será fruto desta dicotomia, inspiração, transpiração, ou engenho e arte, ou alumbramento e elucubração, né? Você tem inspiração e transpiração. Inspiração, aquilo que surge, e a transpiração, o trabalho em torno daquilo que surge, né? O engenho e a arte. O engenho é a inventividade, a criatividade. E a arte é a construção que se faz para colocar-se em exercício, para disciplinar-se ritmicamente esta criatividade, né? E você tem engenho e arte, né, citei, e tem também alumbramento e elucubração. Alumbramento era como Manuel Bandeira chamava as suas inspirações, né? E elucubração é o estudo. E sempre é preciso haver, o João Cabral de Melo Neto dizia que a sua poesia era 90% transpiração e 10% inspiração. Não condiz com a verdade. É interessante para alimentar uma imagem poética que ele tinha, né? Principalmente em oposição aos escritores baianos, porque houve na época de João Cabral de Melo Neto uma certa contenda, uma certa rivalidade entre escritores de Pernambuco, caso dele, e escritores da Bahia, caso de Jorge Amado, embora Jorge Amado não fosse poeta, né? Jorge Amado fosse mais prosador. Jorge Amado escrevia poemas, mas ele era essencialmente prosador, né? Então era ele que falava da inspiração e transpiração, né? Camões falava do engenho e arte, né? E alumbramento e elucubração sou eu que uso essas palavras, né? Apesar de alumbramento ser uma palavra muito empregada por Manuel Bandeira, principalmente no seu poema Evocação do Recife, quando ele fala que ele viu uma mulher nuinha, esse é o termo que ele usa, viu uma mulher nuinha, foi o meu primeiro alumbramento, é o que ele diz. Ou seja, a primeira inspiração que ele teve foi ao ver uma mulher nua, né? Foi a inspiração que ele teve, a primeira inspiração, e não há nada mais inspirador para um poeta do sexo masculino do que uma mulher, né? Do que uma visão feminina, uma figura feminina, uma presença feminina, né? Por falar em João Cabral de Melo Neto, por falar em Manuel Bandeira, por falar nesses poetas brasileiros, né, fundamentais para a história da poesia brasileira, a gente pode citar algumas coisas. Por exemplo, Chico Anísio, Vinícius de Moraes mencionaram a poesia e o humor como irmãos. Manuel Bandeira viveu a vida inteira assolado por uma tuberculose e esperando pela morte. O que ele fez dessa tuberculose, dessa espera pela morte? Um motivo de tristeza? Não, ele escreveu o poema Pneumotórax, né? Quando o médico pede para ele dizer 33 várias vezes e ele pergunta, não dá para tentar o pneumotórax? Ele diz, não, só resta cantar um tango argentino ou dançar um tango argentino. Então ele tira humor dessa história. Imaginemos, por exemplo, se a pedra no meio do caminho do Drummond fosse realmente uma pedra
e ele tivesse voltando, e as retinas fatigadas dele realmente fossem retinas fatigadas. Como se ele estivesse voltando à noite de um pequeno passeio, voltando a pé para sua casa e de repente topasse com uma pedra, e tropeçasse nessa pedra. Ao invés de maldizer a pedra, de maldizer o tropeço, não, ele preferiu criar um poema da pedra no meio do caminho. E mais ainda, ele guardou todas as críticas que se fizeram acerca do poema, e quando o poema fez, se eu não me engano, 50 anos, ele publicou um livro com todas as críticas que foram feitas. As críticas construtivas e destrutivas, as críticas elogiosas e as críticas maldosas ao poema. Então é interessante isso no caso do Drummond, interessante isso no caso do Bandeira, né? Esse exercício que a gente pode imaginar, que a gente pode fazer, né? Um exercício de imaginação com a origem do poema da pedra no meio do caminho. Pode não ser isso, mas pode ser também, né? A pedra pode ser uma pedra, o caminho um caminho, e a retina fatigada, realmente retina fatigada, né? Ou pode ser outra coisa também. A gente tem essa liberdade, hoje ainda mais, né, depois da morte do Drummond há tantos anos, de fazer esse exercício, de imaginar dessa maneira, né? Então, outra coisa, também falando do João Cabral de Melo Neto, ele comparava o ato de escrever ao ato de catar feijão. Ele dizia que existiam os grãos que boiam, que precisam ser dispensados, porque são os grãos que não prestam do feijão, que não podem ser utilizados. Os grãos que ficam, que são os grãos que devem ser utilizados, que são aqueles com que se alimenta, e os grãos imastigáveis, que são aquela pedra, né, aquela palavra que atrapalha a fluidez da leitura, que para ele era necessária no poema, né? Olavo Bilac, outro poeta importante da literatura brasileira, ele comparava o escrever ao ofício do ourives, né, no seu poema Profissão de Fé. O poema do João Cabral chama-se Catar Feijão e o poema do Olavo Bilac chama-se Profissão de Fé. Ele comparava o ofício do poeta, o ofício da escrita, ao ofício do ourives, o ofício da ourivesaria, que era o trabalho que se tinha com a pedra, né, com o metal, para chegar até a joia. Mas esses poetas, quando falam disso, eles estão falando em um plano, que é o plano da seleção das palavras. Na poesia, a seleção das palavras é algo importante, porque a palavra em poesia, ela diz muito mais do que aquilo que os dicionários falam que ela diz. Por exemplo, se você pega 3 palavras, contente, alegre e feliz, parecem sinônimos. Mas, por exemplo, alegre traz a ideia de algo mais explosivo e mais imediato. Feliz traz a ideia de algo mais equilibrado e mais permanente. Então, feliz e alegre podem parecer-se sinônimos, mas têm ideias diferentes. E feliz, alegre e contente são 3 palavras diferentes que, na poesia, podem causar efeitos diferentes. Efeitos diferentes de ritmo, efeitos diferentes de métrica, efeitos diferentes de rima, efeitos diferentes de alternância entre sílabas tônicas, né? Feliz é oxítona, né? Alegre é paroxítona, contente é paroxítona também. Então você tem palavra começando com F, com A e com C, né? 2 com consoante e uma com vogal. Então provocam efeitos diferentes na poesia. E o fundamento principal da poesia é o ritmo. Para quem pensa, porque a gente quando aprende sobre poesia na escola, a gente tende a pensar que poesia precisa rimar. Não, a rima é a última coisa que chegou para a poesia. É o último aspecto, a última característica que chegou para a poesia, né? O principal aspecto é o ritmo. Então, poesia pode até... Se ela tem rima, mas não tem ritmo, um poema tem rima, mas não tem ritmo, ele não é poema. Ele precisa ter ritmo. Ele pode ter ritmo e não ter rima, que continua sendo um poema. Mas se ele tiver rima e não tiver ritmo, ele deixa de ser um poema. E agora, depois de fazer toda essa digressão teórica, citando um monte de gente, poetas, humoristas, compositores, né, a gente vai agora ao evento que me leva a falar para vocês como é que a mente do poeta funciona.
A mente do poeta funciona por ligações, por associações. E eu vou simplificar isso para você citando um caso pessoal. Eu sou casado, creio que todos aqui sabem, e eu moro numa cidade aqui no estado de Goiás que se chama Inhumas, né? A minha esposa é de uma cidade chamada Anápolis. Eu não sei exatamente quantos quilômetros Inhumas fica de Anápolis. Eu acredito que sejam uns 80, 70, alguma coisa assim, né? E muitas vezes, quando nós namorávamos, minha esposa e eu pegava um ônibus para Anápolis, ela pegava um ônibus para Inhumas, e mesmo depois de casados, às vezes ela precisa visitar a família dela, e às vezes ela vai antes, eu vou depois, e esse foi um desses casos. Ela foi para Anápolis numa quarta-feira, eu fui na quinta. E na quinta, a certa altura, quando eu estava transitando no ônibus, embarcou uma senhora com uma criança. Pareciam ser mãe e filha, né? E a menina vira-se a certa altura para a mãe e diz a ela o seguinte: deve ser bom para comer nuvem. E aí a mãe pergunta: o quê? E ela volta a dizer: deve ser bom para comer nuvem. E eu fiquei pensando, gente, o que faz uma pessoa querer comer nuvem? E a mãe, por incrível que pareça, não censurou a menina, não deu bronca na menina, dizendo: já se viu, que história é essa? Comer nuvem? Nuvem a gente não come. Não falou nada, só ouviu a menina dizer e a menina parou. Ela disse essa frase apenas. E eu fiquei pensando, o que faz alguém querer comer nuvens? Devorar nuvens? Será que ela sente outras fomes? Será que falta comida para ela? Será que falta afeto para ela? Será que faltam outras coisas para ela? Que as nuvens parecem próximas? E aí eu pensei, por exemplo, na sensação tátil, né, que poderiam ter as nuvens. De muita gente dizer que as nuvens se parecem com algodão, né? E aí eu pensei no algodão doce, que é algo que se come. E aí eu também pensei em um poema da Cecília Meirelles chamado Destino, que é um poema em que há um diálogo entre ela, a pastora de nuvens, e outra pessoa, outro eu, né, outro sujeito, que são os pastores da terra. E o poema todo, Destino, gira em torno disso, dessa conversa entre a pastora de nuvens e os pastores da terra. E eu pensei na música dos Titãs, né, a música Comida, né, que é uma música interessantíssima, né, que eu não me lembro exatamente em qual disco, se eu não me engano está no disco Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, de 1987, dos Titãs, e tem essa música, Comida. E aí vai dizendo, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Né? E a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, né? Comida, diversão e arte, depois bebida, diversão, balé, depois a vida como a vida quer, depois comer e quer fazer amor, depois comer, prazer para aliviar a dor. Né? Então, fome não é só de comida, fome não é só de bebida, sede não é só de bebida. Né? Fome não é só de comida, sede não é só de bebida. Podem haver outras fomes, podem haver outras sedes. E eu fiquei pensando, que fomes, que sedes pode ter essa menina, a ponto de ela querer, né, podia ter essa menina, a ponto de querer comer nuvem, devorar nuvens. Pode ser que ela não tivesse outra fome nenhuma, só que ela achasse as nuvens interessantes e que elas poderiam ser devoradas. Podia ser só uma questão de imaginação. Mas é uma questão que me chamou a atenção e originou um poema. A voz da menina não era uma voz muito alegre, era uma voz baixa, era uma voz monocórdia, né? Então eu pensei que ela poderia ser uma menina triste. E daí veio esse poema, As Nuvens, que eu vou compartilhar com vocês. Por tantas fomes passaste, de tantas sedes sofreste, e hoje restam-te as nuvens. Tiveste o prato vazio, tiveste o peito vazio, mas hoje bastam-te as nuvens. Cedo, desfeitos, os sonhos deixaram-te o leito. Sobram-te apenas as nuvens. As mesmas nuvens
que te acolhem no seu colo macio, ceifando-te a fome com versos, cessando-te a sede com chuva, nuvens que lavam os teus olhos, nuvens que molham a tua alma. Então originou-se este poema. É uma pessoa que possivelmente eu nunca mais verei, como a passante que originou o poema, o soneto, a uma passante do Charles Baudelaire, né? Mas essa menina exerceu essa impressão, deixou essa impressão tão forte que acabou originando esse poema, após todas essas associações de que eu falei para vocês. Tá bom? Então, não sei se há tempo aqui para a gravação, né? 3 minutos. 3 minutos. O diretor disse que tem 3 minutos. Então, vamos ver se eu consigo ler novamente o poema e fazer os meus agradecimentos. Por tantas fomes passaste, de tantas sedes sofreste, e hoje restam-te as nuvens. Tiveste o prato vazio, tiveste o peito vazio, mas hoje bastam-te as nuvens. Cedo, desfeitos, os sonhos deixaram-te o leito. Sobram-te apenas as nuvens. As mesmas nuvens que te acolhem no seu colo macio, ceifando-te a fome com versos, cessando-te a sede com chuva, nuvens que lavam os teus olhos, nuvens que molham a tua alma. Então, esse foi o nosso vídeo, essa foi a nossa edição número 125, respondendo à questão: como funciona a mente do poeta? Esperamos que vocês tenham gostado e que continuem com a gente e que os que estão assistindo agora ao vídeo e não estão inscritos, se inscrevam e permaneçam conosco. Muito obrigado a vocês que estão, que estiveram e que estarão acompanhando os nossos vídeos. Muito obrigado. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.